Essa é uma pasta muito estratégica, né? Não há nenhum país que defenda um país autônomo, soberano, que não, que não, que não passe exatamente por uma pujante política da economia do conhecimento, para que a gente diminua a nossa dependência de produtos, de insumos, de processos, da cadeia global. Basta ver o sufoco que várias nações tiveram, entre elas não foi só um problema brasileiro, foi no mundo todo, para ilustrar, né, para as pessoas a questão da Covid, né? Nós tivemos uma dificuldade enorme de respiradores e tivemos que fazer uma verdadeira saga para a compra de respiradores. Eu, na época, no consórcio do Nordeste, eu acompanhei de perto essa situação. E olhe que respirador é mecânico, não é um equipamento de alta tecnologia, mas que revela o grau de dependência, né, que muitas nações têm. Nós temos muita dependência de fármacos, até mesmo de fertilizantes. Então, o grande desafio é exatamente garantir que a gente tenha mais, seja um país mais autônomo, né? Afinal, a grande disputa da geopolítica no mundo é pelo domínio tecnológico. E o que é o mais chocante, né, é que o diagnóstico que o próprio grupo de transição fez é que nós passamos um verdadeiro apagão, não é, nesses 4 anos do governo Bolsonaro. Talvez assim um período em que o negacionismo prevaleceu. Agora a gente quer dizer que a ciência volta a ser prioridade no nosso país, os desafios tecnológicos e o principal e os principais indicadores, né, que revelam isso é o congelamento das bolsas, né, de CNPq e CAPES, que é o grande responsável por formar, induzir, não é, a juventude brasileira e fomentar, não é, para a pesquisa. O CAPES é do MEC, né, mas ficou no bolo de congelamento de bolsas nesse período. Também o próprio orçamento discricionário do Ministério de Ciência e Tecnologia, que houve uma redução significativa, né, Luciana, de quase 70%. nesse E o quadro de. fundo, e o Nesse quadro, fundo foi de, não, a e o senhora tocou. fundo passou Ah, O tá. Fundo Nacional do Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia passou de 5 bi para 0,5. Quer dizer, é uma redução drástica, porque o compromisso com a ciência e o desenvolvimento tecnológico você comprova nos investimentos, você comprova no orçamento. A senhora conversou com o Lula justamente sobre essa questão da restrição orçamentária, que parece ser o problema mais grave. Além do negacionismo, da destruição das políticas públicas, houve um completo corte de recursos para a área ela ficou sem importância durante o governo Bolsonaro. Na conversa com o presidente Lula para assumir o ministério, a senhora tratou dessa questão da recomposição das verbas para a área de ciência e tecnologia? Inclusive, Kennedy, porque como foi muito rico o processo de transição, eu posso dizer que eu tive a vantagem de pegar muitos indicadores traduzidos no próprio grupo de transição, porque participaram pessoas muito experientes na área, não é? Cientistas, professores, acadêmicos e mesmo funcionários do próprio ministério, que foi possível chegar a um diagnóstico mais preciso durante essa transição. Então, as próprias indicações do grupo de trabalho revelam a necessidade de recuperar na LOA o orçamento de 23, né? A própria PEC da transição faz um esforço nessa direção e reconstituir os recursos do fundo, porque o governo Bolsonaro fez uma medida provisória, 1136, que simplesmente contingencia o orçamento da ciência e tecnologia até 2026. Então, nós temos que pedir a evolução dessa medida provisória. No ciclo político de Lula e Dilma, não houve contingenciamento para a ciência e tecnologia, e esse é um foco, né? Além das emendas dos parlamentares, ou seja, Ministra, além da necessidade do reajuste das bolsas, né, do CNPq, que está congelado desde 2013. Então, o foco é esse, é recuperar o fundo, recuperar e ter o foco nas emendas, e esse é vamos dizer assim, a tarefa para ontem, a tarefa urgentíssima que está nas minhas mãos.
desse Ministra, diálogo com o Congresso Nacional. nesses 4 anos de governo Bolsonaro, nessa terra arrasada da área da ciência e tecnologia, a gente viu, foi muito noticiado, a fuga de cérebros, né, de pessoas preparadas para a ciência e tecnologia que saíram do país. Mas, por outro lado, também, essa situação caótica desestimula a criação de novos valores. Pessoas que pensam em entrar, ingressar nas carreiras de ciência e tecnologia e se sentem desanimadas porque veem uma falta de incentivo total. A senhora acredita qual mensagem a senhora teria a dar para essas pessoas que pensam em ingressar na ciência e tecnologia? Nos próximos 4 anos, a senhora acredita que é possível reverter e valorizar essas carreiras de ciência e tecnologia a ponto de passarem a ser atrativas de novo? Sim, o Cérebros de volta compromisso que também, eu né, posso. Chico? Trazer essas Isso, pessoas de isso. volta. Há muita gente que saiu do país justamente por não acreditar na ciência no Brasil, né? Isso, as duas pontas, né? Tanto as pessoas que já são formadas, os valores, quanto as pessoas que querem ingressar, né? Que talvez seja até mais grave. Pois é, esse é um indicador que revela, inclusive, o quanto isso impacta, é um impacto de médio e longo prazo, né? Quando você tem políticas públicas que você recupera muito rapidamente, tem outras que ficam como marcas indeléveis ali de algo que vai ser, inclusive, muito difícil de recuperar. Porque quando há evasão de cérebros, para que haja políticas de incentivo, né, de retorno de brasileiros e brasileiras que tiverem investimento público, porque isso tudo é tempo, formação e é um esforço, né, do próprio recurso do dinheiro público e do esforço individual da pessoa que passou muitas vezes décadas para poder acumular aquele tipo de conhecimento. Então isso é um crime contra o interesse nacional, né? E o que a gente pode estimular, né, a volta de muitos cérebros é exatamente garantir um plano de ação que possibilite que esse conhecimento seja investido e seja retornado, né, para o país. E o principal credencial que a gente tem para isso, que foi feito no período do plano de ação de ciência e tecnologia, no período 2007-2010, nós chegamos a investir no país 41 bilhões na ciência e tecnologia. Ou seja, nos comparamos a vários países do mundo quando se compara com o PIB. Então, acho que isso é que nos diferencia, é isso que nos dá assim, uma autoridade perante a comunidade científica, perante aquelas pessoas que têm responsabilidade com a produção do conhecimento, de que vai caber o seu acúmulo, que vai caber o seu talento, né, as suas competências. Eles vão estar a serviço de uma nova perspectiva, né? Porque nós vamos. Essa também é uma das principais tarefas do início do ano, é atualizar o plano de ciência e tecnologia, que é de 2007 a 2010, quer dizer, um plano de 21 anos atrás que nunca foi atualizado. Isso só é possível se você tiver a capacidade de muito diálogo. O nosso sistema de ciência e tecnologia ele é muito possante, ele os nossos institutos e as nossas áreas de pesquisa, ele não deve a nenhum lugar do mundo, não é? A Fiocruz, a Embrapa até exporta conhecimento. O Butantan, que foi capaz, inclusive, de produzir vacinas quando conseguiu o IFA, a Fiocruz também. Ou seja, nós temos um, um acúmulo, né? E um sistema bastante robusto, mas que é preciso que ele seja retomado, né? Os seus eixos. Não é? Nós temos só diretamente do Ministério 19 institutos de ciência e tecnologia, né? Fora esses outros que não são diretamente da gestão do Ministério, mas que compõem o cenário de produção do conhecimento no país. Então, Ministra, para esse é um o desafio.